Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Isaac e nesse vídeo, galera, hoje eu vou estar dizendo pra vocês, tá? Sobre a ida ao evento do Ricardo Nunes, cara. Sim, exatamente, eu me encontrei com o Ricardo Eletro, tá? Bom, basicamente ele tava fazendo uma turnê, né? Em muitos estados do Nordeste, né? Do Distrito Federal, e ele resolveu passar aqui em Salvador. E eu falei, cara, não vou perder essa oportunidade, tá ligado? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque eu quero trazer ensinamentos que eu trouxe, que eu tive desse rapaz que faturou muitos bilhões, teve mais de 1.200 lojas, não, 1.200 funcionários, mais de porrada de loja, foi o maior vendedor de eletrodomésticos do mundo. Então, cara, a gente tem que aprender muito com esse rapaz. Então, eu trouxe aqui os ensinamentos pra vocês, tá? Cara, eu anotei tudo, cara. Esse aqui foi o livro de anotação do evento. E olha isso aqui, cara. Isso aqui foi de anotação, bicho. Foi mais 6 páginas de anotação, tá ligado? Só anotação das ideias, filho. Mano, foi muita coisa. Aqui, ó. Mano, foi muita coisa mesmo. Muita. Aí, cara, eu fiquei imaginando assim, velho, se aqui já é assim, imagina um RGV, o método RGV dele, que basicamente ele faz uma imersão lá em São Paulo, né? Enfim, cara, muito interessante mesmo compreender a cabeça do Ricardo Nunes, cara, muito foda mesmo, muito foda, porque assim, existem coisas, cara, que nem passavam pela minha cabeça e de fato é muito bom, faz muito sentido. E também, cara, eu aprendi sobre cultura, gestão, coisa que tipo assim, eu ouvia falar, mas eu não me aprofundava no assunto. Eu assim, tô me aprofundando mais sobre assunto de gestão, né? Cultura, lidar assim com funcionário, lidar com equipe. Apesar de do nosso cenário atual tá meio complicado. Mas enfim, é muito interessante, cara. Muito interessante compreender a cabeça do cara que imprimiu bilhões vendendo eletrodomésticos. Muito foda mesmo. E eu vou trazer nesse vídeo aqui, tá? Ensinamentos, né? Basicamente ele acaba começando falando sobre a história dele, etc, que ele começou a vender tangerina, né, na porta da faculdade, e para ele se destacar da concorrência, era necessário fazer o diferencial dele. Porque ele quis dizer isso? Existia naquele momento, quando ele vendia tangerina na rua, um cara que começou a oferecer tangerina pela mais tangerina e por um preço melhor para ele. Então, tipo assim, cara, ele ficou arrasado porque ele não conseguiu vender nada. Já o outro concorrente conseguiu. Então, assim, ele basicamente ficou muito triste porque teve outro concorrente que acabou vendendo mais que ele e etc. E ele acabou retornando triste em casa. Foi aí que a mãe dele falou: cara, isso aí é concorrência. Isso aí é concorrência. Esse nome se dá concorrência. E você precisa ter o seu diferencial para você se destacar. Mãe dele também, que é comerciante, né? Enfim. E aí, cara, aí que ele começou a ter o diferencial dele. Enquanto o cara gritava 10 tangerinas por X reais, ele começou a falar tangerina descascada, 10 tangerinas descascadas por X reais. E aí, cara, não teve como. O cara saiu do comércio, o concorrente dele saiu do comércio. E só ele ficou. Porque ele teve o diferencial dele, entendeu? Então, realmente, hoje, desde muito tempo, mas, tipo assim, existe hoje, principalmente no ramo de bananas, tá? Que eu trabalho no ramo de bananas. Cara, você não consegue tanto se destacar pelo seu atendimento, etc. Porque você consegue vender o, por um preço menor, tá ligado? E se você tiver um preço melhor que o outro concorrente, você consegue puxar o cliente do lado, sabe? Da barraca do lado. Da barraca não, da pedra, né? Da banca do lado. Então, tipo assim, cara, é complicado porque você só ganha no preço. Você só ganha no preço. Porque não tem como ter diferencial com banana. Realmente, assim, o diferencial é o quê? Banana climatizada, apesar que todo mundo só trabalha com banana climatizada. É... Atendimento, entrega, enfim, todo mundo já faz isso, entendeu? Mas, cara, meio que vocês entenderam a ideia central. Cara, se o seu concorrente está oferecendo um preço menor
tá, etc. Cara, ofereça um atendimento melhor. Descubra o seu diferencial. Ok. Outra coisa, tá? Então, nossa, tem muita coisa aqui, tá? Mas uma coisa que ele fazia também, né, quando ele começou a Ricardo Eletro, né, em uma loja pequenininha assim, ele cobria as ofertas dos concorrentes. Então, o que ele fazia, né? Ele começou a loja dele falando assim, cara, eu cubro a oferta de todo o Brasil, de todo o Brasil. Então, por exemplo, se ele vendia um liquidificador a 150 e o cliente achar 90, ele tem que cobrar a oferta de 90 para não perder o cliente, tá? Então, ele cobriu as ofertas concorrentes e através disso ele descobriu um modelo de negócio, entendeu? Então, através desse modelo de negócio, ele acabou crescendo e é tanto que ele criou a campanha do não é proibido perder venda, né? Que, cara, é proibido perder venda, você é comprometido a cobrir a oferta de qualquer concorrente seu, entendeu? Enfim, entre muitas coisas, tá? Inclusive, né, quando ele fez a campanha de ser o maior vendedor de eletrodoméstico do mundo, ele comprometeu a sua margem de lucro, porque ele teve que cobrir as ofertas dos concorrentes, tá? Só falando assim, porque tava propaganda lá, entendeu? Ele falou na propaganda mesmo. Cara, eu estou disposto a comprometer a minha margem para eu vender e ser o maior vendedor de eletrodoméstico do mundo. Então, é isso. Mas é muito interessante que a gente consegue tirar muito insight disso, tá? Não é que eu tô querendo tirar o mérito jamais, tá? Mas enfim. E ele acabou abordando uma coisa muito interessante, que é o urso de pelúcia e o bode de piranha. Bode de piranha, sei lá, não entendi. Mas o bode de piranha é basicamente o produto que atrai o cliente. Então, ou seja, existe hoje, no momento, né, por exemplo, supermercados, eles fazem tudo isso. Eles fazem produtos que abaixam o preço de alta atratividade, que eles literalmente ficam no prejuízo para atrair o cliente e o cliente comprar outras coisas além do produto, entendeu? Porque, tipo assim, cara, tem vezes que a gente vê no supermercado, mas, cara, às vezes nem na mão do fornecedor você acha esse preço, sabe? Enfim, então, basicamente, é tudo aquilo que vai atrair o cliente. É o produto, é a pessoa, tá? É tudo que vai atrair o cliente. Pode piranha. Já o urso de pelúcia, né? É um produto ou um serviço de roupabilidade, ok? Outra coisa que eu falei aqui, que eu anotei, muito interessante, é que para ele vender 1 bilhão por mês, para chegar nesse objetivo, ele treinou diversos vendedores, instaurar a cultura do proibido perder venda. Então ele teve que aprender muito gestão, treinar muitos vendedores e ele instaurou uma política. Cara, é proibido perder venda. Se você vê o cliente saindo, chama o cliente de volta, faz um preço melhor, mas não deixa comprar no concorrente, entendeu? É muito interessante. E também tem uma coisa muito interessante que eu fiz, que eu anotei, é que como ele estava falando da hold da máquina de vendas, ela é composta por 5 marcas. E por isso que ela é necessário também a construção de marca. Porque quando você constrói uma marca, você está construindo valor. Você está construindo valor. Então lá na frente você pode vender essa marca por uma holding, por exemplo, como a da máquina de vendas, por muita grana, entendeu? Então por isso que eu anotei, cara, aquisição de concorrentes para compor a holding, entendeu? Muitas pessoas gigantes, muitos bilionários gigantes, tá? Inclusive tem um cara que ele é reconhecido, né, aqui no Brasil, se não me engano, é o maior cara de ovos, tá? Que ele revende ovos. Mano, ele comprou todos os concorrentes, cara. Que tava quebrado, etc. Ele comprou, estruturou os concorrentes. Ele ia comprando concorrência para compor a holding dele, compor o ecossistema dele, entendeu? Então, é isso, cara. Outra coisa que ele acabou abordando é basicamente 3 pilares que compõem uma verdadeira máquina de vendas. Tá? Uma coisa se chama processos, gestão de pessoas e comercial. Tá? Não adianta, cara, você não ter processo na sua empresa, ou seja, cara, você estruturar seu financeiro, você ter logística, tecnologia, lidar com operação, entendeu? Tudo isso vai ajudar você a ter processo na sua empresa.
Outra coisa é gestão de pessoas, cara. Você precisa ter uma liderança executiva, aprender a lidar com as pessoas, entende? E no caso eu vou abordar isso tudo mais na frente, tá? E o comercial também, que no caso é brand e estratégia. No caso, essa estratégia que ele aborda é uma estratégia mais comercial. E que, cara, ele faz muito sentido essa estratégia, porque, cara, basicamente, a estratégia comercial compõe você planejar desde o financeiro, com o seu fornecedor até o marketing barra evento final. Então, se você vai fazer uma promoção top, você vai ter que lidar com o fornecedor, você vai ter que lidar com o seu financeiro e com o seu evento final, que é o marketing, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, tá? Literalmente, isso aqui foi a maior anotação do documento, né, que eu fiz, que é basicamente o quê? As 7 engrenagens de uma máquina de vendas, tá? Antes de tudo, eu vou começar aqui, tá? Sobre a mentalidade de empresário. Teve muita coisa aqui que eu acabei não anotando aqui, tá? Não, eu anotei, deixa quieto. Eu anotei sobre as 7 engrenagens. Não deve ter as 7 engrenagens aqui, mas basicamente eu anotei só as coisas mais importantes que compõem. Mas enfim, vamos lá. Mentalidade de empresário. Por que algumas empresas dão certo e outras não? É uma mentalidade, cara, porque a mentalidade de empresário, ela faz basicamente fazer com que uma pessoa fique imersa no operacional, não fique no estratégico, mas que sim, ele acaba lapidando funcionários, lapidando um operacional que fique de uma forma, como posso dizer assim, autogerenciável. Por que eu digo autogerenciável? Às vezes, quando o cara é dono, ele precisa ficar ali na empresa toda hora. Toda hora, toda hora. Só que quando ele faz uma gestão competente, uma gestão que lidera, sabe, uma cultura forte, ele acaba lidando com uma situação em que, pô, existe um funcionário que trabalha ali automático, entendeu? Automático tipo de forma assim, que não precisa ficar dando ordem, por exemplo, entendeu? Vocês entenderam a ideia, tá? Outra coisa que eu achei muito importante, que ele falou, eu achei muito interessante, é o seguinte: a empresa é de acordo com o seu tamanho. Se você quer ser grande, você também tem que ser grande. Então, cara, se você quer que a sua empresa seja grande, você tem que fazer atitude de pessoas grandes. Ou seja, primeiramente, cara, na Ceasa, sabe que horas eu chego na Ceasa? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. A gente é um dos primeiros a chegar. Um dos primeiros a chegar, tá? Uma coisa que o César me ensinou muito é que, velho, se eu for aplicar isso em outro ramo, por exemplo, se eu for empreender outro ramo, cara, eu facilmente vou ser grande. Facilmente vou ser grande. Porque as minhas atitudes no Ceasa vai facilitar eu ser grande. Eu ser o primeiro a chegar, eu trabalhar mais cedo, tá? Das 2 horas da manhã até tarde. Isso ajuda muito, galera. Porque isso vai lapidando mais pra frente, entendeu? Então, cara, uma coisa é fato. 99% de que tem negócios grandes começaram muito pequeno. Então, velho, se você vê o Ricardo Nunes, que construiu a Ricardo Eletro, velho, ele começou com uma lojinha assim, tá? Ele começou com uma lojinha assim. Então, cara, foda-se sua história triste, o que importa é o seu resultado. Tem muita gente que acaba justificando sua história triste, cara. Foda-se, às vezes o pessoal só se importa com o seu resultado, velho, tá? E para de arrumar justificativa, tá? Às vezes tem muitas pessoas que acabam terceirizando a sua culpa, tá? Realmente, existem fatores externos que acabam atrapalhando o nosso comércio, isso é fato. Não tem como você não fazer de conta que isso não existe. Existe sim, tá? Mas, cara, não precisa terceirizar toda a sua culpa nisso, entendeu? Porque, por exemplo, cara, é, mesmo em Ceasa em crise hoje em dia, cara, a gente consegue vender bem, velho. Entendeu? A gente consegue desenrolar bem, entendeu? Então, é isso. Outra coisa que muito importante que ele falou é o que o Ricardo Nunes ele pensa sobre propósito. Cara, o propósito do empresário, primeiramente, é fazer dinheiro. Fazer dinheiro, tá?
O propósito, cara, ele não vai pagar suas contas, não vai pagar o seu imposto, tá? Então, cara, se você entrou pelo propósito, não entre pra brincar, mas sim pra faturar, tá? Determinado momento na sua vida vai entrar o propósito, tá? Porque, por exemplo, facilmente o Ricardo Nunes, por exemplo, quando ele atingiu mais 10 lojas, 20 lojas, ele poderia facilmente parar de trabalhar. Pô, tá, ele tá bem de vida. Mas ele tinha um propósito a mais. Então, o propósito ele vai fazer com que você avance mais pra frente. Mas não necessariamente, cara, vai fazer com que, porra, vai fazer que vai botar o dinheiro no seu bolso, tá? Outra coisa, empresário não aceita não como resposta. Então, cara, se você tem uma ideia, primeiramente vão te chamar de louco, mas agradeça, pois quanto mais você cresce, mais incomoda. As pessoas ao seu redor, principalmente, elas querem que você fique do mesmo tamanho deles, e todo mundo vai barrar. É tanto que eu falei sobre a teoria do caranguejo lá no começo do meu canal. Pode puxar aí que eu falo sobre, tá? Então, é isso. Basicamente, o pessoal não quer ver você crescendo e por isso vão te chamar de louco. Olha que interessante que ele falou. E eu concordo demais, cara. Concordo demais. Entendeu? Quando eu falava na sala de aula que eu ia ser grande, eu ia ficar rico, cara, todo mundo dava risada, pô. Todo mundo dava risada. Entendeu? Todo mundo me chamava de louco. Mas, tipo assim, cara, hoje em dia, cara, o que eu faço hoje em dia vai fazer com que eu lá na frente vou ter colheita. Vou ter colheita, tá? Enfim, é só comentando sobre, tá? Porque, tipo assim, tudo que você vai falar, o pessoal vai achar você de louco, entendeu? Porque, cara, você tá pensando à frente, tá? Você tá pensando à frente, pra eles isso não é normal, entendeu? E vai ter o custo de oportunidade. Cara, ele, na época, quando ele tava acumulando dinheiro, ele tava sendo empurrado a comprar o carro do ano, a andar de carro do ano. E eu vejo muito empresário assim, cara, principalmente no Ceasa. Eu fico calado, né? Não falo sobre. Mas eu vejo muito empresário, cara, que acaba falando assim. Que acaba falando não, que acaba fazendo o seguinte, tá? Pô, eu, por exemplo, tô com o mercado dando certo, compro uma S10, compro uma Hilux, compro um Corolla. Porra, não tem necessidade na minha opinião, você faz o que quiser com o dinheiro, mas cara, no seu primeiro sucesso você já quer comprar um carro do ano, um carro top, cara, assim, né? E também teve pessoal da Seasa também que no primeiro sucesso do negócio já quis comprar uma Ranger, sabe? Eu assim, eu sou totalmente contra, mas o cara faz o que quiser com o dinheiro, né? Eu prefiro botar na empresa, prefiro botar no comércio, né? Mas tudo é questão de escolhas e prioridades. Depois a pessoa se pergunta por conta do resultado, entendeu? E, cara, uma coisa que ele falou assim, que o empresário é focado e o que tem que ser focado é o seguinte: venda. Tem que ser focado em venda, tá? Então, ele pensa, como é que eu vou vender mais hoje? Como é que eu vou vender melhor? Como é que eu vou vender com mais margem? Como é que eu vou vender, tá? Mais caixas? Como é que eu vou vender mais unidades e etc, tá? O empresário, ele pensa isso, tá? O empresário, ele pensa isso. Ele não pensa, cara, porra, não. Tudo vai levar a ele ter mais venda. Tudo vai levar no final a ter mais venda, entendeu? Então ele pensa 24 horas nisso. E uma coisa que ele falou tem que ser verdade. Toda empresa tem que ter o tarado por venda. Se não for o dono, não tem problema, mas tem que ter um, tá? Na minha opinião, tem que ter o dono, porque o que eu compartilho é o seguinte: o dono, ele é o exemplo da equipe. O dono, ele é o funcionário, ele é o dono, ele é o exemplo da equipe. Se ele não for tarado por venda, muito raramente a equipe não vai ser tarada por venda, tá? Então você tem que ser tarado por venda. E, enfim, isso aqui a gente acabou aqui finalizando, né, sobre a anotação sobre isso. Agora, outra coisa que ele abordou que é muito verdade. Isso aqui, o que eu vou falar aqui é muito verdade. Eu acabei resumindo um pouco, tá, sobre as 7 engrenagens de uma máquina de vendas. Mas enfim, dá pra desenrolar aqui. Outra coisa que ele abordou foi sobre dono e empresário. Dono é uma coisa e empresário é outra. É natural você começar dono, mas você não pode morrer dono.
Porque dono é aquele que trabalha 24 horas por dia, preso no negócio, sem tempo para nada, tenta cortar custos, mas não consegue ver a cor do dinheiro. Ele vive sempre apagando incêndio. Você precisa ser um empresário para entender que a sua empresa existe passivos e você será responsável de lidar com eles. Então, ou seja, cara, mais de 80% das pessoas hoje em dia no Brasil não consegue passar a barreira para se tornar um empresário. Não consegue, tá? Então, cara, para você ser um empresário, você precisa passar a barreira de dono, tá? A barreira de dono que é o seguinte, como eu te falei, é natural você começar dono, mas não, você não pode morrer como dono. Se você morrer como dono, ferrou, cara, ferrou mesmo, entendeu? Enfim, outra coisa que ele falou sobre lidar com gente, tá? Equipe, gestão, enfim. Mais de 80% das pessoas, tá? Dos funcionários bons, eles costumam comprar tempo de gente boa, tá? Então, ou seja, vender, no caso, vender tempo de gente boa. Então, hoje em dia, mano, funcionário bom, ele escolhe a empresa que trabalha, entendeu? Funcionário bom escolhe a empresa que trabalha. Então, hoje em dia é o funcionário que entrevista a empresa, entendeu? Então, comprar tempo de gente ruim está lotado, onde moram as pessoas com tempo bom, mas para uma pessoa boa, ela mesmo decide vender o tempo bom para você, tá? Então, gente foda só vende tempo pra gente foda. Quer ter gente foda? Seja foda. Hoje em dia, gente foda entrevista você. Então, outra coisa que ele abordou é que o grande segredo é 3G. Gente, gente, gente. Gestão. Sem ela, você não se alavanca. Então, você tem que aprender a lidar com pessoas para crescer. E qualquer pessoa que tenha um conhecimento melhor que o meu, eu vou contratar ela. Eu vou atrás dela, entendeu? Seja um concorrente meu, tá? Seja um cara, um empresário da Ceasa, porra, que eu vejo que ele tem um conhecimento melhor que o meu, eu vou atrás dele, vou saber o que ele fez, tudo. Eu vou ser o cara mais curioso possível, tá? Porque eu tenho isso, eu tenho isso. E eu me identifiquei com o Ricardo Nunes em relação a isso, tá? Outra coisa que ele abordou, que eu achei muito interessante, transforme a vida dos seus colaboradores para depois se transformar a sua, com conhecimento empresarial. Então, basicamente, transformar a vida do seu colaborador não é você colocar ele na empresa, botar uma pessoa para lidar com ele, para ensinar ele. Não, isso não é. Você precisa ensinar, lapidar, tratar ele como um filho. Como é que você trataria ele como filho? Você vai colocar ele numa escola boa, entendeu? Você vai ensinar ele, vai cuidar, vai beijar, vai dar amor, entendeu? Realmente tem umas horas que vai ter que dar um puxão de orelha. O funcionário vai ter que dar um puxão de orelha. Mas tem que tratar com amor, um beijo, entendeu? Então, da mesma forma que você trata o seu filho, você precisa ensinar princípios, valores e cultura. Você tem que ser pai e mãe do seu colaborador. Tá? Trate com amor na hora certa com seus funcionários. Você não pode tratar mal eles. Tratar gente como gente. Então, isso entra em contexto, tá, com o que ele falou sobre cultura. Cultura. Isso aqui, cultura, é o que vai definir a sua empresa, tá? Isso é o que vai definir a sua empresa por tudo, tá? Porque a cultura é o seguinte, a cultura são princípios e valores que a sua empresa prega. E a cultura, cara, é como se fosse uma religião. Então, quais são os seus princípios e valores? Como implementar uma cultura na sua empresa? Então, cara, você precisa lapidar os seus princípios e valores e achar uma forma de implementar essa cultura na sua empresa. Uma coisa que eu dou uma dica é o seguinte: tome cuidado com as suas práticas, porque a sua prática vai ser o exemplo do seu funcionário, tá? Uma coisa que ele me chamou a atenção é o seguinte, é que ele já sofreu bastante na empresa com funcionário roubando, eu também, tá? E ele falou o seguinte: se eu pegar um funcionário roubando, eu posso até mantê-lo para procurar um substituto, mas de uma coisa é certa, ele será demitido. Não adianta nada, véio, cuidar do funcionário se ele não pensa no time, se ele não pensa na empresa em si, se ele não defende a camisa do time, se só pensa nele. Então, ele rouba você, ele faz de tudo, ele só, enfim, você só pensa nele, entendeu? Então, é complicado.
E a arrogância, cara, a arrogância, ela acaba com o empresário. Outra coisa que ele abordou muito interessante é que a arrogância acaba com o empresário. Então, ele já se encontrou em momentos de ser arrogante, de ser arrogante. Então, muitas coisas que eu já vi de muitos empresários na César que eu achei interessante é o seguinte: ele trata a mesma forma o grande com o pequeno. Então ele tem esse senso de humildade, porque ele sabe que lá na frente ele vai precisar do pequeno. Entendeu? Então essa mentalidade que eu preciso implementar na cabeça de vocês, tá? Você precisa tratar o pequeno da mesma forma que você trata o grande, porque se lá na frente você vai precisar do pequeno, ou o pequeno vai ficar maior, ou o pequeno você vai precisar do pequeno uma hora ou outra, tá? E o pequeno sabe, lembra do jeito que você lidou com ele, entendeu? E ele não vai tratar você da mesma forma depois. Então procure tratar todas as pessoas da mesma forma possível, tá? Então você constrói uma empresa, você alavanca a sua empresa através de gestão, cultura, tá? É muito interessante você pesquisar sobre cultura, porque é o que vai alavancar a sua empresa, tá? Mas outra coisa que ele falou, o povo não vive só de amor, mas sim de dinheiro. Por isso é necessário construir um PR. E o que é PR? Política de remuneração. O que é política de remuneração? Cara, proporcionar comissão, proporcionar tudo isso que, como posso dizer, remunera o funcionário, entendeu? Enfim. Mas a gestão, cara, outra coisa que ele falou, uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gestão não se divide por financeiro. Ela não é só financeiro, só gestão de pessoas e etc. Ela é um corpo empresarial da empresa. Planejamento, processo, tecnologia, sistemas, metas, equipe, comunicação, controle, priorização, delegação, tudo, tá? Outra coisa, uma frase que ele falou, cara, e que foi prescindível anotar, que ele pediu, é o que? Delegai-vos e vigiai-vos, tá? Então você precisa delegar a equipe e tá lá, entendeu? No pé deles, vigiando mesmo, entendeu? Por isso que ele fala para você não ficar no operacional, e sim ali, perto do cliente, perto do funcionário, para você ver o que está acontecendo. Lógico que de certa forma você vai lapidar uma equipe autogerenciável a ponto de você, porra, eu vou lidar com essa equipe, depois eu vou lidar com outra, para você escalar a sua empresa, senão você não escala, entendeu? Você vai ficar toda hora ali na mesma fase, tá? Ele falou uma coisa interessante, cara. Ricardo Nunes, ele produz 300 criativos por semana, se não me engano. 300 criativos por semana, algo assim. E graças à política de remuneramento, ele aumentou exponencialmente os resultados. Porque é o seguinte, ele estava mandando editar o pessoal, só que o pessoal estava editando ali, fazendo o seu trabalho, entendeu? De forma mediana. Só que ele começou a fazer uma política de remuneração, o pessoal começou a fazer totalmente diferente, começar a totalmente aumentar exponencialmente os resultados, etc. Isso acaba entrando no seguinte: indicadores e política de remuneração. A política de remuneração vai ser muito bom para você lidar com essa equipe, tá? Outra coisa, planejamento e orçamento de uma empresa. Para você ter o rumo, pra você saber o rumo, o plano, o desenho para onde sua empresa vai, é necessário você estruturar um planejamento e orçamento de uma empresa, tá? Então, se você não tem noção do quanto está entrando, do quanto está saindo, você precisa ter essa noção agora, tá? Porque você tem que saber o rumo, desenhar todo o trajeto que a sua empresa vai ter daqui aos próximos anos, tá? A sua projeção. Outra coisa, cara, a última, concluindo tudo, marketing é tudo. Marketing é o que define tudo na sua empresa. Como ele disse, né? Como você construir uma empresa bilionária? Cara, marketing, marketing, marketing apenas. E para eu abordar esse tipo de marketing, bom pessoal, o microfone acabou dando problema, então vou dando problema não, acabou descarregando, então eu vou usar aqui o microfone do MacBook mesmo, tá? Então, como ele construiu uma empresa bilionária com marketing, tá? Só que o marketing não é apenas propaganda, tá? Marketing é tudo. Marketing é toda a estruturação, tá? Desde o planejamento comercial e etc, tá? Eu poderia estar abordando isso aqui, mas ia demorar muito, muito mesmo, ia ser quase 2 horas de vídeo, tá?
Mas é muito interessante. E outra coisa para finalizar, uma frase que ele falou para finalizar tudo. Ideia, criação e execução igual riqueza. Então, se você tem uma ideia, faça a execução imediatamente. E aí você tem a sua riqueza, tá? Estratégia comercial e planejamento comercial também vai entrar na lapidação do planejamento, tá? Então, por exemplo, se você tem uma ideia e você quer fazer a execução de fato, você vai ter esses dois pilares, a estratégia comercial e o planejamento comercial, tá? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Eu ia abordar mais sobre o vídeo aqui, ia passar horas e horas falando, só que o microfone acabando descarregando. Então vou botar ele para carregar aqui agora. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, tchau e eu fui.